Estamos no ar, o programa Enivaldo do Vale, que é esse que vos fala. Estamos pela Rádio Trianon, AM 740. Temos também a grata satisfação de agradecer e contar também com os nossos seguidores pelas redes sociais. Temos na direção deste programa Sérgio Souza, e na comando técnico tem o Juca Felizmino. Você precisa de ver o Juca, ele usa sempre um vestimento fino. E também o Joaquim, que está sempre aqui animadinho. Que bom a gente poder aqui com vocês partilhar, não é, esta mensagem que é a intenção nossa, mensagem com conteúdo da psicanálise, que você pode também participar com a gente, concordando, discordando, perguntando, basta você fazer por escrito, perdão, o teu comentário pelo WhatsApp, escreve aí, operadora 11 99290 7474. 99290 7474. E a gente também, nesse programa, a gente ouve música. Vamos lá, pelo mesmo trecho, Juca. Muito bom, muito bom, muito bom. Queria desejar saúde e paz e para todo mundo que nos acompanha neste momento. Hoje vamos falar um pouco sobre o luto com a ótica da psicanálise. Geralmente, a pessoa enlutada busca um mecanismo de defesa, um jeito de diminuir a perca, ou se entrega à perca, né? Um jeito de resolver essa questão da finitude, o fim da pessoa amada, o fim de um parente, um amigo que se quer bem, que tem afeto, estima, uma perca de algo que você valoriza. Pode ser um emprego, perder o emprego, a perca de uma amizade, a perca de um vínculo afetivo, amoroso, a perca também do lugar onde a pessoa sempre esteve, sai e vai para outro lugar, perdão, e fica remetendo a aquele lugar sempre, a todo instante. De qualquer forma, a perca, né, pode trazer para a pessoa dores psíquicas, dores emocionais. Muitas pessoas buscam, né, resolver buscando a religião, buscando um apoio do transcendente, né? Muita gente busca no saber, mergulha em uma filosofia de vida, outros buscam o meio místico, que mistura um pouco de cada coisa, enfim. De qualquer forma, o luto traz uma dor física, uma dor emocional, e com o tempo pode, né, se tornar a pessoa depressiva, ou sentir abandonada, desamparada, enfim. De qualquer forma, a pessoa busca, muitas vezes,
sabe, negar até a realidade da perca. Eu lembro de uma pessoa em que ela ficou sozinha e ficava com tanta saudade, com tanta vontade, sentia tanta necessidade do cheiro do, do marido que morreu, que ela ia toda noite no guarda-roupa cheirar a roupa dele, né? Cheirar o paletó, enfim. Né? E tem pessoas que se sentem muitas vezes negando tudo. Eu lembro de uma vez que, que eu falei com o médico à distância, né, sobre um, um diagnóstico, né, do infarto da minha mãe, e a gente, bem distante, acha que isso não acontece. Esse mesmo duvida. Muita gente briga com o médico sobre uma doença, sobre não sei o quê, enfim, fala que é Deus é que sabe, não é? Às vezes até não volta no médico, porque não quer ouvir a realidade, não quer ouvir a ciência, né? Atribui a Deus, a tudo. Claro, a gente tem que pedir, mas também precisa de, né? A gente acaba negando, é um meio da pessoa, digamos, não é? Aliviando a sua moda, de acordo com o seu psiquismo, com a sua tolerância, com a sua resistência, e como lidar com isso. Muita gente também, né, às vezes, quer fazer uma troca, né, a psicanálise fala de uma barganha, né, com o divino, ou com uma entidade para aplacar a dor, a perca, né? Enfim, e também tem gente que trabalha muito facilmente para a aceitação da perda, né? Mais cedo ou mais tarde, a pessoa que trabalha com a possibilidade de aceitar não é uma derrota, é uma circunstância, coisa natural, né? Eu lembro de uma pessoa que perdeu o pai, e ela dizia para mim que a perca do pai fazia para ela sentido, porque isso faz parte do circo da vida. Minha avó morreu, minha mãe, com idade, agora meu pai com muito mais idade, e até você acha que é natural que ele não esteja finda a sua estadia aqui. Né? Enfim, tem gente que nunca aceita, fica o tempo todo querendo reaver a pessoa, o que perdeu, e aí ela entra em profunda dor psíquica, emocional, né? É gozado, né, que uma pessoa sempre fala que, que ela conseguiu muito dinheiro, conseguiu construir 4 casas, e deixou tudo, e foi para outro lugar, porque ele não ganhava dinheiro. Volta e meia, ele volta ao mesmo assunto sempre, né? Aquele, aquele objeto dele que é bom, de ganhar dinheiro e construir casas, e doar, deixar para a família, para ele, ainda hoje, parece que é uma realidade aquela sensação. Só que o real dele hoje é outra coisa, né? Ele fica regredindo, ele introjetou o momento, né? E, digamos assim, parece que ele não aceita o que ele vive hoje, a realidade de hoje. Ele se sente impotente, capaz de reagir, né? De reagir, enfim, aceitação, mas também ter capacidade de evoluir, evoluir, né? É interessante, né? Acolher, respeitar, né? A dor que a pessoa sente. Mesmo você que está na escuta ou vendo a gente, pode pensar um pouco nisso, né? É importante lidar com, com o luto, com a perda, mas de um jeito, digamos,
e que, sabe, assumir que é possível acontecer isso, mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, eu tenho a idade que eu tenho 67, meus tios estão com mais de 85, 90, meu pai tem 97, todos os tios têm de 70 para frente. Aí vai diminuindo os tios. E também, daqui a um pouco, os irmãos. Né? De qualquer forma, é interessante a gente saber investir, arrumar um jeito de fazer uma palavra aqui da psicanálise. Você pode estudar isso nos livros de Freud, nos livros da Melanie Klein, tem tantos outros autores, né? Tem um autor muito importante aqui do Brasil, que é o Zimmermann, David Zimmermann. Ele é um bom psicanalista. Você pode procurar os livros dele, professor Zimmermann. Ele tem muita coisa a nos ensinar, enfim, a respeito. Ele é médico, psiquiatra e também uma pessoa de muita, digamos, de muita capacidade na questão de mas sabe, interpretação do comportamento interno da pessoa e também do comportamento externo. Podemos, Juca, ver uma música? Ouvir uma música, claro. É interessante que, voltando aqui, obrigado, Juca, obrigado. Voltando aqui, dando sequência a esse assunto de hoje, que é sobre o luto, né? Na psicanálise, né, fala que a pessoa, todos nós, introjetamos dentro de nós um objeto bom, introjetando também a pessoa dentro da gente, que a gente ama, mesmo que ela for embora, né, a gente fica introjetado a pessoa dentro da gente. E segundo a psicanálise freudiana, então, o nosso inconsciente, ele é irracional, digamos, é lógico, não tem lei, não tem norma, ele é só pulsão de desejos bons e ruins daquilo que aconteceu. Né? Como a gente não tem registrado dentro da gente o fator fim da gente, da morte, ele não compreende esta linguagem. Né? Ele só pulsa o que tem de dentro da pessoa que se foi. Aí compete ao ego da pessoa ser mais forte e ajudar a pessoa a administrar esse amor perdido, né? Esse valor que se foi. A pessoa fica representada dentro da gente e vem à tona e o ego não administra, digamos, de forma favorável ou com uma certa, digamos, condição de gerir este momento, e aí a pessoa se deixa a ela mesma se prejudicar-se, com a saudade intensa, aceitando a perda. E tem outra parte da mente, que é o superego, não é? Que também, se ele não é muito maduro, ele também acaba, não é? Às vezes, criando culpas. Né? Eu lembro de uma cuidadora que cuidava de uma senhora, e mais de vez em quando ela se cansava tanto que ela ia bater papo com a vizinha, né? Bater papo com a vizinha e deixava a senhora lá sozinha, rezando o terço na cadeira, e ficava um tempão. Né? E ela tinha medo de sair da casa, né, pegar folga ou férias, e se ela morre, eu não estou perto.
né? Começa a gostar, começa a criar aquele vínculo. Sem mim, você não está aqui, nada, ninguém cuida dela tão bem como eu. Aí cria aquela neura, aquela neurose, né? Que a pessoa fica tão apegada, né? Por isso existe um pouco aquelas normas de folga, de férias, né? De horários limitados, até para poder ajudar. Bom, enfim, essa senhora aqui cuidava de outra senhora, enquanto ela conversava com a vizinha. Quando ela voltou, a senhora tinha entrado em óbito. Aí eu fui indagar por quê. Ela estava tão sofrida com a morte da, da sua, né, da mulher que ela tinha que proteger. Aí depois alguém me contou. É porque ela costumava sair e ficar tricotando, batendo papo aí por fora. E de repente ela chega aí, encontra a pessoa, entendeu? Morta. Por isso que ela está sofrida. Aí o superego começa a criar aquela, né, digamos, criar aquela atitude, permitindo que a pessoa se sinta punida, sofrida. E o ego fragilizado, aí aumenta mais a tensão, o sofrimento, enfim. De qualquer forma, nós estamos aqui abordando um tema, né, em que todo mundo passa por isso mais cedo ou mais tarde, que é o tema do luto, deste programa que tem o objetivo de divulgar a importância da psicanálise. E se você quer discordar, ou acrescentar, ou perguntar, você pode fazer, né, a sua participação por escrito pelo WhatsApp, operadora 11 99290 7474. 99290 7474. É importante a gente salientar, ter a clareza de que o nosso existir, né, no mundo, a gente ouve dizer muito isso. Nós estamos aqui de passagem. Né? Então, é importante buscar o saber, o compreender. Eu entendo até que a psicanálise ajuda a gente a ter empatia, a se colocar no lugar do outro, a preocupar com a ética e também não usar o método de incriminar ninguém, nem de julgar, e nem de moralismo, e nem também, né, discriminação, seja ela qualquer for, né, ou intolerância, com religião, com nada disso, nem com ideologia. Mas é importante querer que haja ética e que todo mundo tenha o direito a se defender. Todo mundo tem o direito de se curar, todo mundo tem o direito de ter saúde, todo mundo tem o direito de se amar, todo mundo tem o direito de ser protegido, de ter lazer, e todo mundo tem o direito de ter bem-estar. Eu vou novamente, né, pedir para o Juca tocar uma música. Vamos ver, Juca. Que bom que a gente está aqui pela Rádio Trianon, AM 1740, e também pelas redes sociais, abordando hoje o tema sobre o luto. Né? É importante que o nosso mundo interno estão introjetados no nosso mundo interno, em tudo aquilo que a gente herdou, desde quando nasceu, do ambiente que viveu, até o tempo de hoje. Né? De qualquer forma, quando a gente lida com o luto, com a perca, é importante que se diga
da pessoa querida, do ente querido, do amigo, do objeto. Tem gente que perde, sei lá, alguma coisa, um carro, né? Um objeto ou animal, eu perdi um animal de estimação, ela fica de luto tempão, muitos anos, né? Muitos anos. A gente nunca consegue se livrar. Ela pulsa em tristeza, enfim. Todo este conteúdo, né, né, é interessante porque isso acontece. Porque a gente é apegado, porque a gente é egoísta, porque a gente é. A gente é. Como é? A gente é errante mesmo, a gente falha. Todo mundo erra. Mas todo mundo tem, gosta, quer amar alguma coisa ou alguém, cria afeto. Né? Que outro dia alguém se jogou diante de um cachorro grande para proteger um cachorro pequeno. E a pessoa foi mordida pelo cachorro grande, né? E para defender o cachorro pequeno, né? Para proteger o menor. Quanta gente arrisca a vida para proteger uma causa justa em favor dos injustiçados? Quanta gente sofre até morre na luta pelos direitos humanos, pelos direitos, nem porque gosta, né? A pessoa ama, né? Se coloca no lugar do outro, né? Enfim, justamente tem gente que, é, eu lembro de que até Jesus foi visitar Marta e Maria, porque Lázaro, o irmão delas, havia morrido, né? Eu lembro de uma pessoa que viajou longe, deixou tudo e foi visitar uma pessoa que perdeu um ente querido. E foi lá abraçar, levar o consolo, levar uma presença amiga, enfim. De qualquer forma, né, eu queria até falar aqui no ar que hoje hoje está acontecendo o velório de um amigo meu, o Antônio Oscar Pinto, chamávamos ele de Oscar, muito presente na minha vida há muitos anos. Né? Queria solidarizar a tua família e dizer que é uma perca. Né? É uma perca, digamos, né? Que a gente sentirá muito mais com o tempo. De qualquer forma, muitas pessoas, né, buscam, né, ficar até nervosos, impacientes, com ansiedade, até com uma certa raiva, quando lembra, né, do objeto, da pessoa, né, que ele amava, que se foi. Porque ela esperava da pessoa como ser sua proteção a vida inteira. Né? Então, a pessoa tenta, né, sempre buscar um jeito de reaver a presença da pessoa que não vai voltar. Ela fica revivendo aquela presença, remoendo o tempo todo, né? Que ela não lida com a perca, ela lida só com a falta que a pessoa faz na vida dela, e aí a pessoa acaba. Eu lembro que na Bahia, quando eu era criança, usava uma roupa preta, lá Joaquim também, de luto, Juca também, de luto na sua região de vocês, não é? Então, essa perca era muito presente, né? E muita gente tinha o sinal e usava roupa preta um tempão, né? A viúva e tal. Depois começou a vir a moda de colocar uma faixa, né? Ou na roupa, colocar uma faixinha preta, significa que a pessoa está de luto, né? Hoje a gente vê, né, na rede social, alguém coloca um lacinho lá e coloca luto. Então, que morreu alguém. Aí você pergunta, e quem foi que morreu? Ah, foi minha cadela. É, para ela tá de luto, né? E enfiou uma amiga, né? Não é nem um pai, não, peraí, um irmão. Uma amiga, um amigo, né?
De qualquer forma, ah, tem pessoas que às vezes ficam tão assim, desorientadas, que elas ficam buscando um culpado, né? Aí fica jogando para Deus. Por que Deus deixou morrer uma pessoa tão boa? Não é? Enfim, a pessoa acaba, né, acaba ficando acusando, buscando soluções. Né? É bem verdade que a luta, que a perca, vem de pessoas na guerra, crianças, adultos, jovens, todo mundo que morre de balas perdidas nos mortes, sim, dá para entender, né? De um matar o outro por conta de um celular, por conta ou de algo insignificante. Enfim, tudo isso, gente, é sofrimento. É sofrimento. Como precisamos de melhorar a nossa espiritualidade, ter uma espiritualidade inteligente, sábia, empática, de se colocar no lugar do outro. E também buscar, né, também o que é justo para que o mal-estar da sociedade de hoje, né, possa ser, quem sabe esse mal-estar melhorar um pouco, ser mais minimizado. O Freud tem um livro que chama Mal-Estar da Sociedade. E leia esse livro que você vai achar interessantíssimo. É um dos 20 volumes dele, né, pela Companhia de Letras, e também 24, depende da edição. Entre os 24 volumes, tem este livro, Mal-Estar da Sociedade. De qualquer forma, o mal-estar da sociedade causa muitas mortes. Mas no nosso caso aqui hoje, nós temos que ver que muitas pessoas fazem uma barganha, né, para amenizar a dor, né, no campo religioso, no campo da mística, né? Enfim, a pessoa acaba tendo assim uma sensação de nunca ser conformado, né? Né? Nunca, sei lá, conseguir lidar com o fim do ente querido, da coisa que ela gosta, do objeto que é amado, ou até de si mesmo. Quanta gente entra em tristeza por medo do fim. Enfim, não é gozado, né? Tem muitas pessoas ricas que ainda estão congelando seus corpos para daqui a 100 anos a ciência conseguir remédio para aquela doença e voltar a reviver. Né? É interessante. De repente, também a gente precisa abrir espaço dentro da vida da gente para a gente ressignificar a vida, restaurar a vida, digamos, reedificar a vida, edificar a vida. Não posso ficar aqui a vida inteira fixando a minha memória, a minha emoção, a um momento que eu vivi há 30, 40 anos atrás, passei por sensações dolorosas, penosas, e não ressignificar a vida. Né? Tem pessoa que fica o tempo todo, parece que está no velório ainda, né? Do ente querido. E aí precisa de cair a ficha, precisa de ressignificar. Essa palavra ressignificar é muito usada nos tratados da psicanálise, né? A gente tem que tomar espaço de fazer organizar negociações internas para a gente fazer o quê? Para a gente sair, né, em busca daquilo, né, que possa ser, né, que possa ser muito mais, digamos, edificante, ou melhor, né, que a minha perca, a morte de alguém, não seja também para mim um tormento diário, né, um sofrimento. De qualquer forma, o luto é para ter,
um tempo de validade. Depende da cultura religiosa, da cultura ambiental que a pessoa viveu, né? E tem um momento em que interrompe o outro. Eu vi isso entre os bolivianos, né? Tem um período que eles rompem, né? Interrompe o luto com um gesto religioso ou como um rito, né? Enfim, de qualquer forma, o luto é um processo, digamos, natural, né? Da gente lidar com a perca, né? A gente precisa mesmo, né, de manter uma força, uma capacidade de lidar com isto, né, para não se tornar um problema patológico, né, não se tornar uma doença, não é? De qualquer forma, o luto é inevitável e muitas pessoas ele tem um processo lento, dolorido, né? E a pessoa não consegue separar de tudo, ele fica ligado a tudo que pertencia à pessoa, né? Representando o objeto perdido, a pessoa que se foi, né? A perda, a pessoa acaba perdendo interesse pelo mundo externo, né? E cria a incapacidade de amar um substituto, né? Ela se torna incapaz de doar um novo amor seu a outra coisa, a outra pessoa, né? Ela fica meio como é que a pessoa, meu cachorro de estimação morreu atropelado, eu não quero mais outro para não repetir essa mesma tragédia. E ela nunca deixa o cachorro em paz. Ela fica lembrando o tempo todo, né? De qualquer forma, as lembranças revividas, né, introjetadas, traz para a pessoa, digamos, momentos de estabilidade emocional, ansiedade, né? Tipo assim, às vezes eu estava pensando nisso e lembrando de quando eu saí com 20 anos da casa dos meus pais, e eu lá no sítio, né, eu fiquei andando e recomendando algumas coisas, né, naquele momento, né? Até lembro que eu fiz uma música para isto, né? Quando veio a necessidade e a vontade de emigrar, né? Despedindo da minha casa, da minha mãe distanciando e as lágrimas, a esperança regando, né? Esse momento, eu posso ficar vivendo ele, né? Instalei meu ambiente fértil em fé, foi boa a acolhida, a primeira aquisição que eu fiz foi uma Bíblia. Mandava a notícia, é, para meus pais, não é? E, enfim, que a promessa de sextamento de paz estava sendo cumprida, né? Quer dizer, eu até gravei essa música, mas não ficou bem gravada, eu nem toco aqui, né, Juca? Porque eu vou gravar ela um dia desse. Aí eu estava até pensando hoje, arrumar um jeito, um tempo para fazer isso, né? Porque se eu sento, né? Se eu não faço propaganda de mim, quem vai fazer, não? Né? E se eu sento e penso no assunto, eu rimo, eu faço uma letra, faço, rapidinho, né? Enfim, mas em todo caso, eu posso ficar com aquela memória de quando eu saí de casa, né? Aquela despedida, vivendo, falando, enfim. Ou então, em outros momentos, né? Tem pessoas que ficam fantasiando coisas que passaram, que não existe mais, só na cabeça dela, e cria uma paranoia, né? Uma paranoia. É fácil você encontrar alguém. Olha, depois que ela ficou viúva, o pai morreu,
ela ficou deprimida, a doença veio, ela estava doente, ela estava predisposição para isso, né? Enfim, de qualquer forma, a gente precisa, né, de sempre buscar, né, um jeito de evoluir na sua religião onde você está, no teu trabalho, na tua família, em qualquer lugar, qualquer vínculo que você possa ter, com quem for. Evoluir e se colocar no lugar do outro. Ter empatia, evoluir. Porque aí você acaba sendo capaz de ser verdadeiro consigo mesmo, né? E a pessoa que nega tudo, né? Ela nega a perca, mesmo que perdeu, e aí ela fica, digamos, eu conheço a pessoa que ela perdeu bastante coisas que ela conquistou e ficou mais doente ainda porque ela não queria perder o status de empresário, né, de bem-sucedido, e aí ficava só aquela casca, por dentro tão louco, como é sofrido. Quer dizer, ele é um meio viúvo, meio de luto, né, das coisas que ele possuía e queria ter. Todo ano um carro novo, de repente não pode ter mais, depois não tem mais a saúde, e a pessoa não aceita, né, realmente fazer uma gestão da realidade. Ela faz uma gestão a partir da fantasia, do narcisismo, da grandeza. Eu tenho que aparentar sempre bom e forte, e sempre potente, mesmo com a fraqueza estampada, né, digamos, no olhar, no ver, enfim. De qualquer forma, é importante, cada vez que a gente muda a emoção de um lado para outro, de um assunto para outro. Eu outro dia conheci uma pessoa que não sei como é que ela consegue, de um minuto, meio minuto, ela muda de uma cara amarrada para um belo sorriso. É, um sorriso, sabe, de uma beleza. De repente, aquela tristeza, aquele fechamento. Uma pessoa muda, igual uma sanfona, digamos assim, está cheia de ar e vazia ao mesmo tempo, né? E é diferente quando você encontra uma pessoa em que tem um sorriso, sei lá, uma fisionomia de mais consistente, não alterna muito, né? No seu mundo interno. Cada pessoa desta tem um conteúdo no mundo interno, de um diferente do outro. De qualquer forma, em que a pessoa sempre tem, né, digamos, quando está em luto e se torna um sofrimento, ela se desorganiza interiormente, né? Ela fica desorganizada. E aí ela se sente, sabe aquela criança adulta que perdeu o peito da mãe, o peito bom, e a criança é assim, quando ela tem o peito bom, ela suga. Na hora que a mãe está ausente e o peito não vem, ela xinga, ela briga, ela grita, o peito passa a ser mal, né? A grande dualidade, né? Bem e mal, que vem nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, em todo momento. De qualquer forma, né, a pessoa, na nossa dimensão psíquico, social, né, psiquismo coletivo, né, tem aquela palavra da psicologia, inconsciente coletivo, enfim, né, quer dizer, a separação do ente amado traz uma emoção. A separação do, do, do peito, do ente não desejado, ou que está ausente, traz um vazio,
uma insegurança, o desamparo, e de repente a pessoa não, a criança não sabe processar essa ausência da mãe e ela se torna nervosa, se torna triste. E o adulto, o enlutado, também passa por isso. Né? Ela tinha aquela pessoa boa, amável, nutritiva, de carinho, de amor. Né? De repente, se ela some no estar, ela começa a sentir o vazio, a raiva, a indiferença. E quando vem isso no luto, que ela pensa que vai ter a pessoa e a pessoa quer resgatar o ente perdido, que se foi, ela entra, digamos, em um desamparo mental e de repente fica, digamos, deprimida, sofrida, e ou então demora um tempo, vai acostumando, cicatrizando, enfim. De qualquer forma, né, precisamos de renovar as nossas forças, os nossos jeitos de procedermos diante de todo tipo de perca, né? E renovar as situações, porque cada perca pode trazer uma sensação de perigo, né? De perigo. Nós precisamos de desenvolver, né, essa vida de um jeito que a gente possa ter um lazer bom, um bem-estar bem, e também amar-se e depois, digamos, ter um fim bom. Né? A psicanálise tem muito, digamos, ia falar uma palavra aqui atrevida, ela é muito metida nesse aspecto de interpretar. Por isso que Freud não é esquecido, nunca será, pela ousadia, pela coragem, por partilhar os seus avanços e frustrações, analisar a si mesmo e omitir as suas opiniões como um estudioso, sem influência, digamos, de julgamento, mas sempre tentando obedecer os mandamentos do científico, do saber. De qualquer forma, é interessante que o sofrimento físico, psíquico, passa para o físico, para o corpo. Você pode ver a pessoa triste pelas percas, o seu comportamento, sua postura corporal, até o andar muda um pouco. A perca de energia psíquica, né, desmorona um pouco. A fisionomia, o rosto, o andar, a criatividade, não tem aptidão de ter lazer, gozar a vida, né, tudo fica, né, digamos, meio amargo. De qualquer forma, que não podemos nunca deixar a gente morrer estando vivo. Né? O abatimento, a diminuição de energia, né, impossibilita qualquer tipo de gozo na vida. Então, é importante fazer esta análise de um lado, de outro, em qualquer situação que você possa estar. De qualquer forma, é tarefa difícil para a mente da gente lidar com percas. Entendeu? Esse período, mesmo sabendo que o outro finda uma hora, mas não pode demorar mais do que é necessário. De qualquer forma, a gente precisa, né, de saber que a gente sempre reclama a ausência do que é bom na vida da gente. O que nos garante prazer, segurança, né? E sabe aquela pessoa que transmite para você um comportamento
digamos, que acrescenta a você, né, algo novo. De qualquer forma, nós precisamos de, sabe, buscar um jeito de lidar com a vida, com o jeito de a gente ser, de interpretar, para que a gente possa se curar, ter a leveza de diminuir o comportamento, digamos, que externa um sofrimento interno, né? Muita gente acaba, incorpora, muitas vezes, uma realidade, um seio bom, na aparência, no discurso, mas internamente, sabe aquela expressão que você arrota caviar e come pão seco? É? É verdade, a pessoa aparenta que está isso, mas por dentro está um oco, uma pobreza. Não é? E aí, isso acontece muito com as personalidades narcisistas. Né? As personalidades narcisistas. É interessante que a criança, quando ela não consegue, a criança que, quando se fala na psicanálise criança, é criança de verdade, mas também é criança que está dentro do adulto, que precisa de ser reeducada, recuperada, precisa, todos nós temos, sim. É fácil você encontrar criança que sofreu, digamos, um tipo de abandono, não foi correspondida à sua necessidade, e ela começa a sofrer, passar por raiva, e aí forma dentro da pessoa uma personalidade sadista. Né? Sadismo é aquele que faz o outro sofrer e gosta, e goza, e tem prazer de fazer isto. Conta vantagem e se enobrece com isto. Né? E o outro lado também, não pode também começar a surgir uma personalidade masoquista, que a pessoa gosta de sofrer, ser vítima a vida inteira. Mesmo quando ela teve uma situação estável, ela se achava vítima, ela buscava como sofrer. Ela dava motivos para alguém desconfiar dela, porque ela não segura seus impulsos se ela tem oportunidade de exercer o seu sadismo, ou então se colocar numa situação de sofredora e tem que gostar disso, até para chamar atenção, né? Tipo assim, coitada de mim, né? De qualquer forma, né, isso tudo é esse momento de sadismo, de masoquismo, tudo isso, essa transição, essa ambivalência causa ansiedade na pessoa, causa insegurança, não é? E, de fato, tem pessoa que, por todo lugar que ela passa, ela é perseguida por alguém. Ela é maltratada, ela não é valorizada, e ela procura a todo momento, né, se expressar como uma pessoa sofredora, né, enfim. Mas, antes de que a gente termine esse programa de hoje, eu queria passar uma mensagem para você. Você pode discordar do que aqui está sendo abordado e também você pode mandar para cá a sua pergunta, o seu comentário, a sua posição de contrário, enfim. E nesse telefone, operadora 11 99290 7474 99290 7474. E também lembrar, se você não quer publicar livros ou comprar livros, acesse na internet Edicom. Procura lá Valentina e você vai poder editar seu livro, né? E também pode comprar livros dela, inclusive os meus livros. Procura Editora Edicom na internet, você vai encontrar lá a Valentina, e ela vai te entender bem, porque ela é gente fina. Né? De qualquer forma, também nesse conteúdo todo que abordamos até então, sobre o luto, nós temos também, dentro da psicanálise, uma coisa interessante, que é muito comum,
na vida da gente é a gente, às vezes, ter inveja, não é? Inveja de alguma coisa, ou ter ciúmes. É interessante que a inveja, não é? Você tem inveja que é, digamos, imitativa, uma inveja boa. Joaquim é competente, estudioso. Eu vou ficar com inveja do Joaquim e vou querer estudar, ser pesquisador, como ele está bem sucedido. Agora, quando a pessoa tem inveja doentia, psicótica, perversa, é perigoso. Né? Eu tenho inveja do que o sucesso do outro é um tormento para o outro. Você me encontrou gente assim, que fica falando, olha, meu só, Juca, você está bem de vida, você não sei o quê, você é um sortudo, hein? Mas não vai durar muito, não. Qualquer hora você vai perder tudo isso de novo, tá? Hã? É, pessoa que é invejosa. Né? O Juca, o Joaquim está fazendo sinal da cruz. Né? É verdade. Tem gente que fica o tempo todo com inveja da capacidade alheia. Né? Um dia uma pessoa perguntou para mim, como é que eu faço para ser assim? Para ter, para produzir textos, para fazer não sei o que e tal. Eu falei, estuda, leia livros, compra dicionário, pesquisa as palavras, não é? Né? E tem gente que é tão invejosa que ela quer ser o outro. Aí, quando ela não consegue, ela começa a falar mal alheio do outro. Né? Todo mundo tem um pouco disso. Se você prestar atenção, programa de fofoca, essa rádio aqui tem programa de fofoca? Eu não sei se tem, mas pode ver. Né? É turma de fofoca, da vida alheia, tem tudo a ver um pouco. Isso é língua, é interpretação da psicanálise, tá? Quer ver? Interessante. Pega o livro, acha o livro do Freud, aonde que ele fala do humor, né? Do humor. Você pode ver as piadinhas, todo tipo de piadinha, né? O cara usa humor, usa poesia, música, sei lá, mas no fundo ele está revelando uma insatisfação com alguém, enfim. De qualquer forma, que a inveja é um sentimento, né, digamos, não é, em que a gente precisa de analisar se você é invejoso, se sente invejoso, se olha no espelho, preste bem atenção. Você pode, não é? Você pode estar, digamos, sendo exagerado. Tem pessoa que tem inveja, ela começa a ser vingativa, ela começa a retaliar a pessoa, tudo que a outra pessoa faz, ela coloca defeito, não é? E aquele sentimento, né, é, digamos, perverso, né, fétido, cheira mal, né, desleal, né, maldoso, a traição, né? É, tudo isso deriva um pouco de dentro da mentalidade da pessoa, do mundo interno, e também quando encontra uma brecha, por exemplo, a maldade que existe, né? Por exemplo, às vezes as pessoas têm que se blindar de muita coisa. Eu vi um famoso dizendo uma vez, né, que você não pode contar nada para ninguém do teu sucesso. Porque se você conta, ninguém vai ter inveja do que ele não sabe, não conhece. Joaquim, você tem um papel na mão aí. O que você está falando, Joaquim, com esse papel? Ah, o seu Dutra? Ah, tá vendo? Ah, muito bem. A filha do Adriano, um abraço, querida. Está pelo Instagram. O Gustavo, H. Menon, a Lucy, o Alex. Também tem mais gente. Tem aqui, não sei, eu estou conseguindo ler aqui, tem bastante gente, não é, seguindo a gente pelo Instagram, enfim, e pelo YouTube também, e também pelo Facebook. Queria agradecer demais a todo mundo. Me lembrar, né, que a inveja, se for excessiva, né, pode ser, né,
um prejudicial. Mas tem aquela inveja, digamos, imitativa, que você quer imitar a pessoa, às vezes na roupa, no vestir, na moda. Né? Sai uma moda aí na famosa televisão, logo, logo está na 25 de março vendendo, né? E a pessoa coloca aquilo lá e acha que ela já é quase igual a outra pessoa. De forma, eu queria muito agradecer e falar que a psicanálise é um jeito de interpretar o mundo interno e o mundo externo e a cultura, a religião, de um jeito bom. Saúde e paz. Queria agradecer a todos da direção da rádio, o Joaquim e a companhia. Saúde e paz para você e nunca deixe de carregar Deus na sua bagagem.